Olá, senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Professor Brian Hill por aqui para nosso segundo vídeo sobre frações algébricas. Como falamos no vídeo anterior, as frações algébricas são aquelas que têm as letras e incógnitas no denominador da fração. O que acontece é que eu venho fazendo um comparativo entre fração numérica e fração algébrica. Você lembra que lá na fração numérica, que só tem número no denominador, a gente tinha uma restrição, a gente falava assim, não podemos dividir por zero, não podemos fazer divisões por zero. Eu não posso ter 10 sobre zero, ou alguma coisa nesse sentido. O denominador não pode ser zero. Acontece que para frações algébricas, continua exatamente assim. Não podemos ter um valor para a incógnita que resulte em zero. Aqui acontece o seguinte, dentro da nossa expressão não vai aparecer o zero propriamente dito, porque o x ele não tem um valor específico, ele vai variar de acordo com o contexto. Mas eu não posso dividir por zero. Então o valor que eu vou escolher para o x, ao colocar aqui, ou dentro da situação, não pode fazer com que essa expressão vire zero, tá? Eu não posso dividir por zero. E aí nós vamos entrar no campo da condição de existência, que inclusive, existência, tem um acento? Existência. Condição de existência. É isso que nós vamos trabalhar agora. Condição de existência. A condição de existência nos dá os valores possíveis, atenção, condição de existência nos dá um conjunto de valores possíveis para que a fração exista, para que seja possível calculá-la, ok? Essa é a ideia. Então, eu vou apresentar para vocês aqui dois casos e vou fazer um exemplo para cada caso. Nos outros vídeos eu venho trazendo para vocês outros exemplos. Olha só, eu tenho aqui duas frações, tá? O que está em cima não me importa por enquanto, tá? O meu objetivo é olhar só embaixo. Como a gente está começando a trabalhar com frações algébricas, eu quero olhar só o que está embaixo. Por isso que eu vou ter uma interrogação aqui em cima. Tanto faz o que vai estar em cima, ok? O que foi em cima, foi. É isso. Depois lá na frente a gente se preocupa com isso. Eu quero então analisar esse cara que está embaixo. E reparem o seguinte, esse triângulozinho, a gente chama ele de delta. Esse delta que está aqui, né, ele é uma letra grega, ele representa uma expressão algébrica. Como assim expressão algébrica, professor? Qualquer coisa assim, ó, 2x menos 6, 9 menos 3x, x ao quadrado mais y ao quadrado. Eu botei várias expressões aqui no vídeo anterior. Então esse delta, ele representa toda a expressão algébrica que está no denominador da nossa fração. Expressão algébrica é o nosso delta, ok? No primeiro caso, nós temos só a expressão algébrica limpa, não temos mais nada, tranquilo. No segundo caso, observem que o delta está dentro de uma raiz e essa raiz, galera, é muito importante, ela tem índice par. Índice par. Se for um índice ímpar, levanta a mão para o céu porque você não precisa fazer nada, tá? O índice ímpar não causa restrição. E aí, vamos lá. O que isso daqui está mostrando para a gente no geral? A condição de existência, como eu falei, vai nos dar um conjunto de valores para os quais a fração vai existir, para os quais é possível resolver aquela equação, tá? Quando eu falo que eu só tenho dois casos, significa que só esses dois casos me causam problema. Se eu tenho alguma coisa fora desses dois, significa que eu não tenho problema, tá? Significa que eu não preciso fazer nada, só resolver a conta, tá? É bem tranquilo mesmo.
Se não for nenhum desses dois, só resolver tranquilo. Então, olha só. Quando você se deparar com uma raiz, igual na letra B aqui, ó, raiz quadrada. Como que eu sei que é raiz quadrada? Porque não tem um índice aparecendo. Isso daqui me causa problema. Quando o índice é par, 2, 4, 6, 8, 10, 100, 1000, aí me causa problema. Mas se o índice for ímpar, 3, 5, 7, tranquilo, tá? Por enquanto, não precisa fazer nada. Beleza, galera, vamos lá. Esse delta que está aqui embaixo, no primeiro caso, qual é a restrição dele? A restrição para ele é que ele seja diferente de zero. Por que diferente de zero? Porque eu não posso dividir por zero. Então, olha aqui, ó, letra A. Eu tenho 3x sobre 2x menos 6. A minha expressão 2x menos 6 é o delta. Então, eu tenho que pegar toda a expressão, tá? Eu pego tudo, como se fosse um bloco. Olha o bloco aqui, ó, 2x menos 6. Então, eu pego tudo e faço 2x menos 6 diferente de zero. Agora, eu resolvo isso como sendo como se fosse uma equação. Letra para um lado, número para o outro. 2x é diferente de 0 mais 6, que é o próprio 6. Então, x é diferente de 6 dividido por 2. Então, x é diferente de 3. Olha que coisa bonita. Acabamos de perceber, de encontrar, quando que o nosso x... Ou melhor, acabamos de encontrar o valor que ele não pode ser. Então, todos os outros ele pode ser. Ele pode ser 1, 2, 2,5, 2,9, 3,2, 3,5, mais 3, não pode. Não pode, essa é a condição de existência dele. Muito simples, não é verdade? Agora vamos para o segundo caso. O segundo caso, a expressão está dentro de uma raiz com índice par. Quando isso acontecer, o nosso delta que está aqui, ele tem que ser maior do que zero. E esse delta daqui é como se fosse um bloco. E olha o bloco aqui também, 9 menos 3x. Dentro dessa expressão toda, o nosso delta é 9 menos 3x. O que nós vamos fazer? Pegar o 9 menos 3x, 9 menos 3x, e colocar que ele é maior do que zero, ok? E eu resolvo essa inequação. Esse 9 passa para lá subtraindo. 0 menos 9 é o próprio menos 9. Então, fica menos 3x maior que menos 9. Quando eu tenho um número negativo dentro da minha inequação, eu multiplico por menos 1. Ao multiplicar por menos 1, eu vou ficar com menos 3 vezes menos 1 é mais 3x. E o sinal inverte. Lembre-se disso, tá bom? Talvez seja legal dar uma revisada em equações. Aqui no canal tem a playlist show sobre isso. Menos 9 vezes menos 1 vai ser 9. Esse 3 passa dividindo, então fica x menor que 9 sobre 3. E aí, x é menor do que 3. Galera, foi coincidência ter dado 3 em cima e embaixo, hein? Não é só o 3 sempre, não. Pode ser qualquer número. Agora observem o conjunto de valores que surge aqui. Quais os valores que o x dessa brincadeira pode assumir? Ele pode assumir qualquer valor que seja menor do que 3. Então, ele pode assumir 2, 1, 0, 1,5, 2,8, qualquer coisa que seja menor. Pode ser 10? Não, porque 10 é maior, tem que ser menor, tá bom? Então, gente, esses são dois exemplos simples para a gente poder começar a entender como funciona. Aqui estão os dois casos. Se você tem dúvida, dá um comentário aqui, deixa o seu like e até o próximo vídeo com mais exemplos. Um grande abraço!